Peterson por nos representar em oração. Por favor, apanhe a sua apostila ou acesse em seu dispositivo para que nós possamos ver o que nos aguarda nessa reunião. Você reparou em Tesouros da Palavra de Deus? Vamos ser incentivados a ter a mesma mentalidade que o rei Davi, que louvava Jeová em frente a dificuldades. Essa atitude fortalecia os seus companheiros. Uma pergunta interessante: o que significa o pedido de Davi de não deixar quem o odiava piscar o olho? Vamos ver isso também. Também teremos as apresentações que as irmãs prepararam com muito carinho e zelo, que vão nos ajudar em faça o seu melhor no ministério. E ainda em nossa vida cristã, louvar a Jeová nas reuniões, 3 formas que podemos melhorar. Também teremos a alegria de cantar o novo cântico do Congresso de 2024. E certamente todos estão ansiosos para isso. Então vamos iniciar com Tesouros da Palavra de Deus. A primeira parte tem o tema: Vou louvar a Jeová todo o tempo. E quem fará para nós é nosso irmão Welton Camargo. Por favor, deem atenção. A palavra louvor ou louvar é uma expressão bem conhecida que pode ser usada para elogiar, admirar e até mesmo adorar, quando esse louvor é dirigido a Deus. E Jeová, nosso Deus, com certeza merece o nosso maior louvor. E é por isso que queremos nos esforçar para fazer isso a todo tempo, como diz o tema desse discurso. Inclusive, essas palavras, vou louvar a Jeová todo o tempo, foram ditas pelo próprio Davi no Salmo 34:1. Além disso, ele complementa dizendo: seu louvor estará sempre nos meus lábios. Essas palavras talvez nos façam pensar que Davi estava em um bom momento de sua vida. Mas, na verdade, ele estava passando por uma situação difícil. Além de ter se fingido de louco para escapar do rei Abimeleque, Davi vivia como fugitivo. Podemos imaginar como eram grandes as preocupações que ele tinha naquela ocasião sobre como iria ter o seu sustento e até mesmo como iria sobreviver vivendo daquele jeito. Mas é interessante notar que, apesar de tudo, Davi dava muito valor à sua adoração a Jeová. Tanto é que até mesmo suas necessidades diárias não se tornavam mais importantes que a sua determinação para louvar a Jeová. E com certeza, só de observar o seu exemplo, vemos que ele tinha muito orgulho ao falar de Jeová. Nós podemos ver até isso melhor no Salmo capítulo 34, os versículos do 2 até o 4. Salmos 34, 2 ao 4, diz assim: Eu falarei de Jeová com orgulho, os mansos ouvirão e se alegrarão. Magnifiquem comigo a Jeová, exaltemos juntos o seu nome. Busquei a Jeová e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus temores. Com certeza, esse relato mostra que suas palavras não demonstram nenhum tipo de temor ou preocupação, mas sim uma grande alegria ao falar de seu Deus. Até mesmo no versículo 4 mostra que ele tinha grande confiança em Jeová. Jeová já o tinha ajudado a escapar da morte várias vezes e continuava cuidando dele, apesar da sua vida de fugitivo. E Davi sabia que era Jeová que o tinha protegido, tanto de Saul como de Abimeleque. Ele sabia que todo o mérito era de Jeová. Sem dúvida, passar por toda essa experiência foi muito importante para Davi. E expressar toda essa gratidão a Jeová, com certeza, foi de muita ajuda a seus companheiros também. Sim, Davi não estava sozinho depois que fugiu de Abimeleque. 1 Samuel capítulo 22 e os versículos 1 e 2 nos mostra que seus irmãos e toda a casa de seu pai ficaram sabendo o que aconteceu com Davi. E por isso foram e se juntaram a ele, cerca de 400 homens. Podemos até ver melhor isso agora no versículo 5 de Salmo 34. Diz assim: Os que olharam para ele ficaram radiantes, o rosto deles não podia ficar envergonhado. Podemos imaginar com certeza como esses homens foram fortalecidos ao ouvir Davi.
Inclusive, isso é muito bem representado na imagem que temos na matéria. Então, ali vemos Davi na frente de todos aqueles homens que estavam bem desanimados devido a toda a situação com Saul. Mas, como vimos no relato, as experiências que Davi contou a eles sobre como Jeová o tinha protegido os deixaram com o rosto radiante, bem diferente de quando chegaram lá. Eles não precisavam se sentir mais envergonhados por terem fugido de Saul. Eles confiavam que Deus estava apoiando Davi. Obrigado pela imagem. Então, com certeza, Davi foi um excelente exemplo para nós. Assim como ele, temos vários motivos para louvar a Jeová também. Por exemplo, é verdade que talvez hoje nós não somos perseguidos, assim como Davi era. Mas ainda assim podemos sentir a proteção de Jeová em nossa vida. Talvez você já tenha passado por um momento difícil em sua vida e se lembra com carinho em como Jeová o ajudou naquele momento. Percebemos com certeza o quão cuidadoso ele foi conosco. Além disso, as reuniões cristãs são grandes oportunidades que temos para demonstrarmos louvor a Jeová. Podemos fazer isso ao cantar, como fizemos no começo da reunião, e também quando comentamos. E outra forma muito importante de darmos louvor a Jeová é quando tiramos tempo para conversar com os nossos irmãos. Quando estamos no campo ou nas reuniões, temos excelentes oportunidades para termos conversas edificantes. Essas conversas podem fortalecer um irmão ou uma irmã que esteja desanimado. E isso, com certeza, deixa Jeová muito alegre. É por isso que a matéria nos propõe a fazer a seguinte pergunta: como posso louvar a Jeová nas minhas conversas na próxima reunião? Queremos, irmãos, com certeza ter isso bem firme em nossa mente, e assim como Davi, nos esforçar a louvar a Jeová a todo tempo. Muito obrigado, irmão Welton, por esse discurso que preparou para nós. Agora, a segunda parte, todos estão convidados a participar com seus belos comentários em joias espirituais. E quem vai conduzir para nós essa parte é nosso irmão Gabriel Felipe Campos. Muito bem, então, irmãos. Para a gente dar início à nossa consideração, eu gostaria de um voluntário para ler Salmos 35, o versículo 19. Irmã Simone? Não deixes que se alegrem com a minha desgraça aqueles que são meus inimigos sem razão. Não deixes que pisquem os olhos maldosamente os que me odeiam sem motivo. Obrigado, irmã Simone. Então, com base nesse texto, a pergunta diz assim: o que significa o pedido de Davi de não deixar que o odiava piscar o olho? A irmã Ana Rosa? Então, piscar o olho indicaria que os inimigos de Davi estariam derivando prazer do sucesso dos seus planos maliciosos contra ele. Então, Davi pediu que isso não acontecesse. Obrigado, irmã, pelo comentário. Então, a segunda pergunta que nós temos é a seguinte: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Irmão Caio? Em Salmos 35, 19, vimos umas de tantas profecias messiânicas onde diz que Jesus seria odiado sem motivo. E essa profecia se cumpriu em João 15, 24 e 25. Sabemos que Jesus nos alertou que o mundo odiaria seus servos leais por não pertencerem a esse mundo. E meditar nisso me faz lembrar da importância de permanecer firme e continuar tendo fé, mesmo diante das adversidades, e confiar que Jeová está comigo em todos os momentos. Obrigado, irmão Caio, pelo comentário. Ainda a irmã Sandra.
Então, em Salmos 34, 20, esse versículo teve um cumprimento literal em Jesus. Então, embora Jesus tinha sido morto de modo cruel, nenhum dos seus ossos foi esmagado ou quebrado. Então, numa aplicação mais ampla, esses salmos nos assegura que não importa que provações nós enfrentamos, nunca seremos prejudicados de modo permanente. Então, isso me fortaleceu a minha confiança nas profecias de Jeová. Obrigado, irmã Sandra, pelo comentário. O irmão Enzo. Em Salmos 34, versículo 7, eu achei interessante a confiança que o rei Davi tinha, né? De que o anjo de Jeová estava acampando ao redor dele. Isso porque ele temia muito a Jeová. Com esse relato, eu aprendi que, assim como o rei Davi, eu tenho que confiar completamente em Jeová na minha vida e sempre buscar agradá-lo para fortalecer a nossa amizade. Obrigado, irmão Enzo, pelo comentário. A irmã Giovana? Em Salmo 34:8, Jeová nos convida a ver com nossos próprios olhos como Ele é bom. E fazemos isso por entregar a nossa vida nas mãos dEle. Também sempre conversar com Ele, estar nas reuniões, no serviço de campo. E quando sentimos o amor e o cuidado de Deus, vamos querer ser ainda mais amigos dEle. Obrigado, irmã Giovana, pelo comentário. Ainda o irmão Wagner, lá no fundo. Salmo 34:3, na parte B, diz para exaltarmos junto ao nome de Jeová. E como podemos demonstrar isso ou fazer isso? É através das reuniões, pois as reuniões é que fortalecem a nossa fé. Davi, ele não se contentava em louvar a Jeová apenas quando estava sozinho. Cordialmente ele convidou aqueles seus companheiros a se ajuntar a ele e exaltar o nome de Jeová. Jesus também fez isso, por louvar a Jeová em público, seja lá na sinagoga, nas festividades. E hoje é um grande privilégio seguir esse exemplo que eles deixaram para nós de louvar a Jeová em toda ocasião possível. Obrigado, irmão Wagner, pelo comentário. A irmã Kellen? Salmos 34:1, lá diz que vou louvar a Jeová a todo tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então, embora as preocupações materiais provavelmente atormentassem Davi no exílio, suas palavras indicam que ele se importava menos com as preocupações cotidianas do que com a sua decisão de louvar a Jeová. Então, isso serviu de exemplo para mim, que quando eu passar por dificuldades, eu continuar persistindo em colocar Jeová em primeiro lugar na minha vida. Obrigado, irmã Kelly, pelo comentário. Também a irmã Natália. Quando Davi falou as palavras nos Salmos 34:10, ele estava escondido em uma caverna. E mesmo a situação não sendo favorável, ele disse que nada de bom faltaria. E nós já vimos isso muitas vezes acontecer, né? Na pandemia, onde o mundo todo estava sofrendo, nada nos faltou, né? Tivemos nossas reuniões, a companhia dos nossos irmãos por meio do Zoom. Isso só me deu a garantia de que, conforme esse mundo for indo de mal a pior, Jeová nunca vai nos deixar faltar nada. Obrigado, irmã, pelo comentário. Irmã Amanda? No Salmo 34:14, fala sobre buscarmos a paz e se empenhar por ela. Eu achei interessante o que disse a sentinela de 1987, que nossos esforços de promover a paz não incluem deixar de cumprir os requisitos justos de Jeová, como deixar de assistir às reuniões e ir ao campo para agradar algum parente. Então, aprendi que quando estou em paz com Jeová, vou ter mais capacidade de manter a paz com outros na congregação, pois vou procurar imitá-lo, e também em vista dos erros, né, que a gente comete. E nem sempre a paz ela vai ser possível quando alguém tentar me impedir de servir a Jeová a fim de ter a sua aprovação. Obrigado, irmã, pelo comentário. A irmã Selma. Em Salmo 35:8, Davi ficou triste com as calúnias que foram faladas sobre ele, né? Mas mesmo assim ele não fez justiça com as suas próprias mãos. Ele orou e pediu justiça, que Jeová desse a justiça, né? E isso que Davi confiou no julgamento de Jeová, né? Deixando para nós um bom exemplo.
Obrigado, irmã Selma, pelo comentário. Então, meu irmão Tiago. Salmos 34, de 12 a 14, nos ensina quais atitudes devemos possuir de modo a alcançar a alegria de estar próximo a Jeová. Resguardar a língua do que é impuro, refrear-se de falar mentiras, desviar-se do mal e buscar a paz. Eu aprendi com essa passagem que através dessas atitudes obteremos refrigério e livramento de muitas armadilhas. Obrigado, irmão Tiago, pelo comentário. A irmã Luciene. O Salmo 34, 18 nos mostra que Jeová está plenamente ciente de qualquer sofrimento que a gente venha passar. Quando estamos com o coração quebrantado, talvez nos achemos insignificante. E essas palavras me mostram que Jeová, ele não me acha insignificante. Então, nesta ocasião, Jeová, ele sabe o que a gente precisa dele mais do que nunca, e ele está sempre perto de mim. Obrigado, irmã, pelo comentário. Irmã Rosana? A preocupação principal do rei Davi era louvar a Jeová pelas obras que ele viu Jeová realizar. Por meio do reino de Deus, Jeová, junto com Jesus, fará obras incomparáveis. Então, é muito importante que cada um de nós dê prioridade à pregação das boas novas para que as pessoas também sejam alcançadas e venham ver isso de perto. Obrigado, irmã Rosana, e queremos também agradecer a todos os irmãos pelos belos comentários. Muito obrigado, irmão Gabriel, também, por sua condução dessa parte, e parabéns novamente aos irmãos pelos belos comentários. Convidamos todos aqueles que têm as suas designações na sala adicional e seus convidados para irem até lá agora, que o irmão Vanderlei Souza já os aguarda. E por aqui, terceira parte, leitura da Bíblia, Salmo 34, do 1 ao 2. E quem foi designado para fazer essa leitura para nós é nosso irmão Abner Tavares. Por favor, acompanhem a leitura do irmão Abner em suas Bíblias. Vou louvar a Jeová todo o tempo. Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu falarei de Jeová com orgulho. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Magnifiquem comigo a Jeová. Exaltemos juntos o seu nome. Busquei a Jeová e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus temores. Os que olharam para ele ficaram radiantes. O rosto deles não podia ficar envergonhado. Este homem humilde chamou, e Jeová ouviu. Ele o salvou de todas as suas aflições. O anjo de Jeová acampa ao redor dos que o temem. Ele o socorre. Provem e vejam que Jeová é bom. Feliz o homem que se refugia nele. Temam a Jeová todos vocês, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Até os fortes leões novos vieram a passar fome, mas não faltará nada de bom aos que buscam a Jeová. Venham, meus filhos, escutem-me, eu lhes ensinarei o temor de Jeová. Quem entre vocês tem prazer na vida e deseja ver muitos dias felizes? Nesse caso, resguarde a sua língua do mal e os seus lábios de falar mentiras. Desvie-se do mal e faça o bem. Busque a paz e empenhe-se por ela. Os olhos de Jeová estão sobre os justos, e os seus ouvidos escutam seu clamor por ajuda. Mas a face de Jeová se volta contra os que fazem o que é mal, para apagar da terra toda a lembrança deles. Eles clamaram, e Jeová ouviu. Ele os livrou de todas as suas aflições. Jeová está perto dos que têm coração quebrantado. Ele salva os que têm espírito esmagado. Muitas são as dificuldades do justo, mas Jeová o livra de todas elas. Ele protege todos os seus ossos, nem mesmo um deles foi quebrado. O desastre levará à morte aquele que é mau. Os que odeiam o justo serão condenados. Jeová resgata a vida dos seus servos. Ninguém que se refugia nele será condenado. Agradecemos pela boa leitura que preparou para nós, irmão Abner. Realmente, nós vimos o empenho do irmão em ler de modo correto, né?
E é isso que a lição na brochura Melhor ensina para nós, a lição de número 5. Né? A gente vê que a base dela é 1 Timóteo 4,13, onde todos nós precisamos continuar a se aplicar à leitura. Né? E a gente viu que o irmão fez exatamente isso. E como isso é possível? Preparando-se bem, pensando na intenção das palavras. Aqui diz, tomando cuidado para não acrescentar, pular ou trocar palavras, isso é muito importante. Né? Prestar atenção na pontuação. E de forma prática, a gente viu a postura do irmão, né? Aqui fala para nós sempre manter a cabeça erguida, abrir bem a boca para fazer a leitura. Né? Isso tudo é muito importante. Nós agradecemos pelo irmão ter aplicado e ter preparado a leitura e pedimos que Jeová continue abençoando o seu progresso. Aguarde uma nova designação. Muito bem, agora vamos para a sessão Faça Seu Melhor no Ministério. E a parte de número 4, iniciando conversas, é uma cena de testemunho informal. E quem preparou para nós são nossas irmãs Adriana Ferreira e Michele Prudente. Vamos dar atenção? Ai, será que vai demorar para me chamar para entrevista? Eu estou tão nervosa. Ai, não se preocupe, eu acredito que logo vão te chamar. Ai, estou precisando tanto desse emprego, as coisas não estão fáceis. Ai, eu entendo. Realmente, hoje em dia, as coisas não estão fáceis mesmo. Mas eu tenho certeza que você vai se sair bem. Ai, tomara, viu? Tenho muita fé em Deus que tudo vai dar certo hoje. Pelo visto, você é uma pessoa religiosa. Sim, bastante. Se com Deus já está difícil, imagine sem Ele, né? Ai, é verdade mesmo. Às vezes são tantos problemas, né, que temos que enfrentar, que só Deus mesmo para nos ajudar e consolar. O meu nome é Adriana, como que é o seu? Michele. Olha, Michele, sempre que eu estou muito ansiosa, eu gosto de ler a Bíblia, a palavra de Deus. Com certeza você deve ter uma Bíblia, né? Ah, eu tenho sim, mas vou ser sincera, eu não leio muito ela não, porque eu acho o livro muito antigo e eu não consigo entender. Sabe, Michele, que algum tempo atrás eu também pensava assim, igual você, sobre a Bíblia. Eu achava ela muito difícil de entender e também não a lia muito. Mas um dia eu resolvi, além de ler a Bíblia, começar a estudá-la também. Como assim estudar a Bíblia? Sim, mas sabia que a Bíblia mesmo fala sobre isso? Ela fala que nós devemos estudá-la. Olha, eu tenho a Bíblia aqui no meu celular, eu posso te mostrar. Ai, Adriana, desculpa, acabaram de me chamar para entrevista. Ai, sem problemas, Michele. Sucesso para você. Obrigada. Agradecemos nossas irmãs pela apresentação que fizeram para nós. E realmente a apostila pedia, né, que demonstrasse uma conversa que acaba antes de realmente nós conseguirmos dar o testemunho, não é verdade, irmã Adriana? Então, a irmã demonstrou bem isso para a gente, porque no testemunho informal isso pode realmente vir a acontecer, né? Dependendo, a gente começa a conversa, como a gente viu na cena que as irmãs bolaram, né? Ela precisou ir embora. Mas, nesse interim, a lição de número 1 da brochura Ame as Pessoas tem o tema interesse pelas pessoas. E a irmã demonstrou isso pelo ponto 4, ser observadora. Né? Tentar direcionar a conversa para aquilo que é importante para a pessoa que nós puxamos assunto. Né? E aqui tem algumas perguntas que nós precisamos estar constantemente atentos quando nós vamos fazer isso. Né? O que a pessoa está fazendo no momento. A pergunta número C, será que esse é um bom momento para conversar com a pessoa? Ou talvez esticar demais a conversa? Então, a irmã saiu muito bem com a sua apresentação, nós agradecemos, viu? E obrigado também, irmã Michele, pelo apoio que deu. Agora nós temos a continuação, que é a parte de número 5, cultivando interesse. Também é um testemunho informal, e quem preparou essa apresentação para nós é a irmã Janaína Santos e a Luciene Hoffmann. Por favor, deem atenção. Oi, Lu, que bom te encontrar aqui. A gente, no dia a dia, correndo, a gente nem parou para conversar direito. Ah, é verdade, isso mesmo. Graças a Deus que deu uma acalmada, né? Tá tão corrido ultimamente, né, o serviço. E tem dias que não dá nem para respirar direito, não é verdade? E agora, nesse intervalo que deu, eu vim aqui dar uma respirada, dar uma olhada nesse céu lindo.
Ah, é verdade mesmo. Entre os atendimentos a gente não consegue nem conversar direito. Às vezes a gente tem que sair um pouquinho para respirar, né? Porque senão a gente não consegue nem ter produtividade. Mas me conta, o que você está achando do serviço, do ambiente, das pessoas? Olha, Jana, eu estou gostando. Como eu te falei, eu estou achando bem puxado mesmo, mas eu acho melhor do que o outro salão que eu trabalhava. Porque nesse salão tinha muita fofoca, muita intriga, as pessoas eram muito competitivas e era um ambiente pesado. Então, eu não me sentia bem. Então, nesse local, eu estou me sentindo melhor. Ah, eu fico muito feliz. Só para você saber, as meninas estão gostando muito do seu serviço. Porque hoje em dia, como você falou, as pessoas são muito competitivas. Às vezes querem puxar o tapete uma das outras, né? Mas, mesmo assim, é difícil achar profissionais qualificadas que nem você. Eu já trabalhei num salão e era bem difícil o ambiente lá. Era, assim, insuportável, às vezes, ter que voltar para trabalhar no outro dia. Mas duas coisas me ajudavam bastante a eu me animar a voltar, né? Primeiro, que eu teria que tirar meu sustento de lá, e também uma coisa que Jesus falou. Ele ensinou no Sermão do Monte o que nós poderíamos fazer. Nós também podemos pensar positivo, né? Porque, querendo ou não, a gente precisa trabalhar, né? E, como Jesus ele falou no Sermão do Monte, a gente tem que ver as coisas do lado positivo. Mas, se você me permitir uma outra ocasião, eu queria falar mais um pouquinho sobre isso, porque eu estou vendo que sua cliente acabou de chegar. Ah, eu também fiquei curiosa para saber mais sobre o Sermão do Monte. Mas, olha, eu vou atender ela e vou sair umas 4h30. Aí, se você quiser, você pode ir junto comigo. E aí a gente aproveita até para tomar um cafezinho. Você fala mais sobre o que Jesus disse e a gente toma um cafezinho, pode ser? Ah, pode sim. Eu também moro aqui pertinho, daí a gente pode ir caminhando. E você também me fala um pouquinho mais sobre como você entrou nessa profissão, tá bom? Tá ok, obrigada. Agradecemos nossas irmãs também pela apresentação que prepararam para nós. E a irmã Janaína aplicou no ambiente de trabalho a naturalidade, que é a lição número 2. O ponto 4, seja paciente, não é verdade, minha irmã? Então, a gente precisa ter calma na hora do testemunho informal, né? Por quê? Aqui fala assim, espere um bom momento para poder falar da mensagem da Bíblia naturalmente. Não queremos forçar, né? E nós vimos isso na apresentação da irmã. Foi conversando, né, vendo o que ela estava achando do trabalho e tal, e na primeira oportunidade que teve, mencionou algo da Bíblia, isso é muito bom. E a gente vê aqui que é importante talvez deixar para uma próxima conversa, e vimos isso também na demonstração que as irmãs prepararam. Nós agradecemos a irmã Janaína, a irmã Luciene, e pedimos também que Jeová continue usando as irmãs e progredindo em sentido espiritual. Muito obrigado, viu? Agora nós temos uma demonstração, que é a parte número 6, explicando suas crenças, com o tema: como as testemunhas de Jeová decidem se devem ou não comemorar um feriado? E quem preparou essa demonstração para nós, nossas irmãs Daniela Pereira e Kellen Campos. Por favor, acompanhem. Kellen, seu primeiro dia hoje como publicadora não batizada. Você foi excelente, parabéns, muito corajosa. Estou muito orgulhosa de você, viu? Ah, Dani, obrigada. Você é uma instrutora muito amorosa. Imagina. E hoje de primeira você já até conseguiu uma revisita com aquela mocinha. Olha que legal. Ah, mas eu vou precisar da sua ajuda, porque a pergunta que ela me fez, eu nem consegui explicar direito para ela ali. Ela queria saber sobre se a gente comemora ou não o feriado do Dia da Bandeira. Foi isso? Foi isso mesmo. E quando ela começou a falar, eu fiquei pensando, como que eu vou explicar isso para ela? Natural, a gente fica ansiosa mesmo, Kellen, eu sempre fico. Mas olha, com uma boa preparação, tudo dá certo. O que você acha da gente assim relembrar como que a gente decide se devemos ou não comemorar um feriado? O que você acha? Ah, eu acho ótimo. Eu lembro que a gente estudou sobre isso, mas faz tempo, então é bom relembrar. Verdade, é bom sim. Lembra que aprendemos assim, antes de tomar uma decisão, a gente precisa examinar o que a Bíblia diz. Lembra disso? Sim, até porque a Bíblia ela tem leis que não tem um texto específico sobre aquele assunto. Exatamente, é verdade. Por exemplo, sobre o Dia da Bandeira, não tem uma lei específica falando sobre isso, né?
mas tem princípios que podem nos ajudar a ver como Jeová pensa sobre o assunto. Mas assim, Kellen, uma coisa é certa e imutável. Se um feriado ele desrespeita a Jeová ou desrespeita o que a Bíblia diz, nós não participamos. Ah, sim, faz todo sentido. Faz mesmo, né? Vamos ver agora, então, que princípio da Bíblia pode nos ajudar? Vamos. Aí você pode acompanhar também aí no seu aplicativo. A gente pode ver 1 João 5:21. Você pode ler para a gente? Posso sim, diz assim: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Isso, bem curtinho, né? Mas aí ensinou para a gente que nós não apoiamos a idolatria. Como você acha que a gente pode usar esse princípio, como você pode usar esse princípio para raciocinar com ela? Bom, nós não adoramos ídolos, não é mesmo? Então, cantar o hino, jurar a bandeira, a lealdade ao país, é como se nós colocássemos a pátria acima de qualquer outra coisa. E esses atos são como uma adoração, né? A bandeira, o país. Exatamente, isso mesmo, Kellen. Daí você pode perguntar assim para ela depois, para raciocinar com ela. Como você acha que Deus se sente quando vê a gente adorando outra coisa a não ser Ele? Uma boa pergunta. Eu vou até anotar aqui no celular para mim não esquecer de fazer para ela. Isso. Aí depois você também pode explicar para ela, Kellen, que é claro que não é porque não comemoramos o Dia da Bandeira que nós desrespeitamos ela, né? Pelo contrário, você deixa claro para ela que nós mostramos respeito pelo que a bandeira representa, né? E também respeitamos quem decide adorá-la. Você não está ali para impor a ela essa convicção, você está apenas para mostrar o que a Bíblia diz. Ai, legal, Dani, gostei mesmo dessa explicação. Até porque eu já estudei, mas foi muito bom relembrar. E decidir quando ou não nós devemos comemorar um feriado, então é uma questão de saber o que Jeová acha por meio dos princípios da Bíblia. Isso mesmo, esse é o ponto. E a gente tem tantas ferramentas que podem nos ajudar a encontrar esses princípios, né, Kellen? Você consegue lembrar de alguma dessas ferramentas? O site, né? Isso, o site. A gente pode até fazer uma pesquisa agora para encontrar outros textos que podem nos ajudar na tua revisita. O que tu acha da gente ver juntas aqui? Ah, eu acho bem legal. Vamos olhar então. Agradecemos às irmãs também pela bela demonstração que prepararam para nós. E é isso mesmo, irmã Daniela, que a lição 17 diz, né? Fale de modo fácil de entender. Então, a irmã tinha relativamente bastante matéria, né? Conseguiu simplificar. E o que diz aqui, ó, o que você deve fazer? Seja simples e fale de um modo que as pessoas entendam. Então, para ajudar a nova publicadora, né? A irmã estudou bem a matéria, estava afiado o assunto, né? Para conseguir se explicar, se expressar com as suas próprias palavras, de um jeito simples. E isso é interessante porque, se tiver muitos detalhes, se nós falarmos demais, talvez frases muito longas, aqui fala para nós que pode confundir ou cansar as pessoas. Então, as irmãs estão de parabéns, agradecemos a irmã Daniela, a irmã Kelly, e aguardamos ver as irmãs em uma nova designação em breve. Muito bem, nós encerramos mais uma sessão e passamos agora para a nossa vida cristã. Para tal, convidamos todos que possam ficar de pé, pois vamos cantar o cântico 59 com o tema Vamos louvar a Jeová, baseado em Salmos 146, 2. Thank you.
Agora nós temos a parte de número 7, que é uma consideração com o tema 3 formas de louvar a Jeová nas reuniões. E quem fará para nós essa consideração é nosso irmão Gustavo Brizola. Como nós ficamos felizes quando chegamos aqui no Salão do Reino e conversamos com os nossos irmãos. É encorajador ouvir os bons comentários, comentários bem preparados que os irmãos dão. E nós ficamos também muito encorajados, animados, felizes, quando a congregação junta, em alta voz, de coração, canta os belos cânticos da organização. Nós temos uma gravura que nos ajuda a entender um pouco a respeito do tema desse discurso. Nessa gravura nós vemos a irmã fazendo esses 3 passos, conversando ali antes da reunião, comentando e também cantando cânticos. E é justamente sobre esses 3 pontos que nós vamos falar nesse discurso. O primeiro que nós vamos abordar é sobre conversas. Uma sugestão que nós temos é sobre quando formos conversar, falar sobre a bondade de Jeová. A apostila nos mostra 4 perguntas que nós podemos fazer. Alguém gostaria de comentar para nós a primeira, por favor? O irmão Davi Lima, por favor. Citando uma delas, você ouviu ou leu algo que o ajudou? Muito obrigado, irmão Davi. A segunda pergunta. A irmã Luciana, por favor. Teve uma boa experiência no serviço de campo? Muito obrigado, irmã. Por favor, aqui na frente, irmã. Alguém disse ou fez alguma coisa que o encorajou? Muito obrigado, irmã. Nós temos ainda um ponto. Ali no fundo, a irmã Isadora. Você viu algo impressionante na criação? Muito obrigado, irmã. Então, todos esses pontos citados são presentes que nós recebemos de Jeová. Uma coisa que nós podemos fazer, que também vai ser de ajuda, é chegar mais cedo na reunião. É verdade que a rotina, a correria do dia a dia dificulta um pouco as coisas, mas podemos nos esforçar em chegar mais cedo na reunião, para conversar com mais irmãos, e também, se possível, ficar um pouco depois da reunião, para ter a oportunidade de conversar com mais irmãos. Assim nós seremos encorajados e também poderemos encorajar os irmãos. É fato que a companhia dos irmãos nos fortalece. O segundo ponto que nós vamos abordar diz respeito aos comentários. Nós devemos tentar dar ao menos um comentário na reunião. Interessante que não é apenas um comentário, mas pelo menos um comentário. Então você preparou ali, está preparando a sua reunião, e você vê que tem uma pergunta principal. O nosso objetivo é dar uma resposta direta, responder aquele primeiro ponto. Mas, além disso, o que mais nós podemos comentar? Alguém pode citar para nós? Por favor, irmã Carol. Nós podemos comentar um ponto adicional, ou talvez um texto, falar sobre as imagens ou sobre como aplicar a informação. Exatamente. Muito obrigado, irmã. Então, nós podemos abordar esses pontos também nos nossos comentários. Pode ser que, quando você levantou a mão, mais irmãos levantem a mão junto com você. E por isso é importante preparar mais do que um comentário. Não apenas um, mas vários comentários, para que assim possamos ter a oportunidade de comentar na nossa reunião. Mas qual deve ser o tempo de nossos comentários? Por favor, o irmão Danilo. Os nossos comentários têm que ter 30 segundos ou menos para dar oportunidade de outros também comentar. Exatamente. Muito obrigado, irmão Danilo. Então, esse é o tempo que nós devemos abranger o nosso comentário, porque nós queremos que o máximo possível de irmãos possam comentar durante a reunião. Vamos ler juntos, irmãos, o texto de Hebreus, capítulo 13, o versículo 15. Alguém poderia ler para nós, por favor? Por favor, a irmã Marina. Por meio dele, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos nossos lábios, que fazem declaração pública do seu nome.
Muito obrigado, irmã Marina. E como nós podemos aplicar esse texto aos nossos comentários? Alguém gostaria de comentar para nós, por favor? Como nós podemos aplicar esse texto lido aos comentários que nós damos na reunião? O irmão Brás? Então, o objetivo dos nossos comentários deve ser sempre louvar a Jeová, né? Então, quando nós preparamos, aprendemos algo no estudo da Sentinela ou qualquer outra parte que tenha participação da assistência, os nossos comentários devem ter esse objetivo, louvar a Jeová, não talvez mandar algum recado para alguém ou aquilo que nós achamos que serve para outro irmão, não, é o que nós aprendemos, né? Porque foi bom para nós, que benefícios nós tiramos, como o Jeová nos ajudou com aquele comentário. Exatamente, muito obrigado, irmão Brás. Esse é o objetivo quando nós damos um comentário. Talvez nós tenhamos nos preparado bem, vários comentários, levantamos as mãos várias vezes na reunião e não conseguimos comentar. Se isso aconteceu, não desanime. Parabéns. Jeová fica muito feliz em ver o seu esforço, ver que você se preparou bem. Isso é muito importante. Mas talvez nós não consigamos comentar em todas as reuniões, mas algo que nós podemos fazer em todas as reuniões é cantar cânticos. Talvez você pense assim, bom, mas eu não acho que eu canto bem, minha voz não é bonita. Será que isso é um impeditivo? Os irmãos acham que isso deve ser um impeditivo? Quem gostaria de comentar para nós? O irmão Gabriel ali no fundo? Jeová fica feliz com o melhor que nós damos. Então, se nós achamos que talvez nós não temos uma voz boa ou que cantamos bem, isso não deve nos impedir de louvar a Jeová nas reuniões por meio dos cânticos. Exatamente. Muito obrigado, irmão Gabriel. Não deve ser um impeditivo. Jeová espera o nosso melhor. Agora, nós vamos ver um vídeo com o tema Uma História Escrita por Deus, cantando de coração, parte 1. Tudo foi feito em segredo. E para sair do país, esconderam no forro de um casaco. Você sabe o que era? Uma gravação de irmãos e irmãs na Sibéria cantando cânticos do reino. Eles enviaram essa gravação para o outro lado do mundo. E em 1958, no Congresso Internacional em Nova York, a gravação foi ouvida por mais de 250 mil pessoas. Por que cantar é tão importante para as testemunhas de Jeová? Descubra a resposta no primeiro episódio da série Uma História Escrita por Jeová. Os servos de Jeová do passado usavam a música para adorar a Ele. Mas por que nós também usamos a música para adorar a Jeová hoje em dia? Tudo começou mais de 150 anos atrás, por volta do ano de 1869, em Allegheny, Pensilvânia, nos Estados Unidos. O jovem Charles Taze Russell procurava as verdades da Bíblia. Certa noite, enquanto caminhava, Russell ouviu alguma coisa. Pessoas que estavam cantando durante uma reunião religiosa numa sala no subsolo. Russell entrou e o que ele ouviu naquela sala aumentou a sua vontade de estudar a Bíblia a ponto de mudar a sua vida para sempre. Com o tempo, as verdades da Bíblia foram descobertas e a música se tornou parte importante da adoração pura. Provavelmente, Russell já sabia que a música pode mexer com os sentimentos das pessoas, porque o pai dele, por um tempo, tinha uma loja de instrumentos musicais. Russell acreditava que cantar sobre as verdades da Bíblia é uma boa maneira de mexer com as emoções e os pensamentos do povo de Deus. Em julho de 1879, a primeira revista A Sentinela, na época conhecida como a Torre de Vigia de Sião, anunciou um cancioneiro, o primeiro de muitos. O título era Cânticos da Noiva. Ele tinha 144 hinos de louvor que os estudantes da Bíblia cantavam nas reuniões e nas assembleias. Já pensou se você estivesse lá no começo da década de 1900?
Imagine que você vai assistir um dos discursos do irmão Russell. Assim que você entra, você recebe um pequeno folheto. Você procura um lugar para sentar, mas está lotado. De repente, todos ficam em silêncio e alguém avisa que a reunião vai começar com uma música e oração. Se fosse uma igreja, você esperaria encontrar um livro de hinos ali mesmo no banco. Mas esse é um salão alugado. Daí você percebe que o folheto que você recebeu tem a letra das músicas e um espaço para deixar o seu nome e endereço se você quiser um estudo da Bíblia. Então, quando todos começam a cantar, você canta também. Você gostaria de escutar como eram os cânticos naquela época? Vamos ouvir um cântico que cantamos por mais de 80 anos. Essa é uma gravação de 1916. Um pouquinho diferente dos nossos cânticos hoje. Se você comparar as outras versões desse cântico, você vai ver que a letra e o título mudaram ao longo dos anos. Vamos ouvir o quarteto masculino da Torre de Vigia cantando a versão de 1935 do cântico Todos Salvem. No primeiro cancioneiro, o cântico se chamava Todos Salvem o Poder do Nome de Jesus, que falava sobre, Jesus, mas não falava nada sobre Jeová. Isso porque muitos cânticos foram adaptados de hinos que eram cantados nas igrejas. No cancioneiro de 1950, em vez de destacar o nome de Jesus, a letra citava o nome de Deus. Por exemplo, uma das frases era: dizei o que Jeová fará. Vamos ouvir essa versão. Por que tantas mudanças? Porque os nossos cânticos se baseiam no entendimento que temos das verdades da Bíblia. E à medida que a luz clareia mais e mais e entendemos melhor as verdades da Bíblia, os cânticos mudam. Nosso primeiro cancioneiro explicou que o objetivo era publicar cânticos que não tivessem ideias religiosas falsas. E é assim até hoje. Nós cantamos alguns cânticos antigos até hoje, não por tradição ou nostalgia, mas porque temos certeza de que essa continua sendo a verdade. A partir do cancioneiro de 1928, houve uma grande mudança. Muitos cânticos foram escritos por irmãos e irmãs. Eles destacaram mais o nome de Jeová, suas qualidades e o reino. Dá para perceber isso até no título do cancioneiro: Cânticos de Louvor a Jeová. Talvez você até consiga reconhecer alguns cânticos. Seus pais estão na verdade? E seus avós? Até seus bisavós? Então eles cantavam os mesmos cânticos que você canta hoje nas reuniões e assembleias. Isso sim é uma herança. Vamos agora para a década de 40. Alguns irmãos foram presos por causa da sua fé. O mundo estava em guerra e precisava de boas notícias. Então nosso trabalho de pregação e ensino aumentou ainda mais. Foi nessa época que começou a Escola Bíblica de Gileade, a Escola do Ministério Teocrático e também quando voltamos a cantar em nossas reuniões. Espera aí, voltamos a cantar? Isso significa que nós paramos de cantar nas reuniões? Mas quando? Descubra no próximo episódio da série Uma História Escrita por Jeová. Agora nós temos uma pergunta para considerar com os irmãos. Como nós mostramos que cantar louvores a Jeová é importante desde o início da história da nossa organização? Por favor, o irmão Enzo? Eu achei interessante que, em 1869, algo que chamou a atenção de Russell foi as músicas religiosas.
E a partir disso, a vida dele mudou. Então, hoje, os cânticos, eles podem tocar o sentimento das pessoas, assim como antigamente. Então, além de louvarmos o nome de Jeová por cantar nas reuniões, os cancioneiros também podem ser algo que chame a atenção dos visitantes. Muito obrigado, irmão Enzo, é verdade. A irmã Luciene, ali no fundo, por favor. Um outro ponto também que eu achei interessante é que os irmãos, eles arriscaram a vida, né, para salvar uma gravação. Aí, em 1958, mais de 250 mil pessoas ouviram essa gravação. Então, se hoje nós cantamos, né, esses irmãos tiveram muito esforço, né, para hoje a gente poder estar cantando também. Então, a gente pode estar treinando em casa os cânticos para mostrar apreço por tudo que Jeová tem nos dado através dos cânticos. Muito obrigado, irmã. É verdade, esse é um ponto importante. Talvez nós tenhamos insegurança, mas treinar os cânticos também pode ser de ajuda. Muito obrigado, irmãos, e parabéns pelos esforços em comentarem, em darem um louvor a Jeová por meio de seus comentários. Agradecemos ao irmão Gustavo também por conduzir essa consideração para nós. Agora a parte de número 8 é o estudo bíblico de congregação, e quem fará para nós essa consideração é o irmão Israel Campos e o leitor é o irmão Danilo Silva. Por favor, deem atenção. Nós vamos dar início hoje à sessão número 3 do livro, né? Testemunho Cabal. E para nós entendermos essa sessão, nós vamos observar aqui que as pessoas das nações, elas passaram a aceitar a palavra de Deus. E essa sessão, ela se baseia em Atos, no capítulo 10, o versículo 1, até Atos capítulo 12, o versículo 25. Vamos observar aqui em Atos capítulo 11, versículo 1, aqui diz que os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ouviram que pessoas das nações também tinham aceitado a palavra de Deus. Então, como que essa situação agora para os apóstolos, ela tinha mudado, né? Porque, na verdade, era um conceito que eles tinham, ou algo que mudou, que eles tinham que, na verdade, agora despir-se daquele preconceito de que os gentios também podiam fazer parte do povo de Deus. Eles também poderiam aí ouvir as boas novas a todas as nações e também fazer parte deste povo. Será que os judeus que seguiam a Jesus, eles estariam dispostos a pregar as boas novas a esses gentios incircuncisos? Então nós vamos observar isso nesta sessão 3. Nós vamos ver como é que o Espírito de Jeová, ele abriu o coração deles e o ajudou a superar o preconceito. E foi a partir daí, então, que teve um grande impulso na obra de dar testemunho a todas as nações. Nós podemos observar na gravura aqui e fazer um paralelo, né? Como nós podemos fazer esse paralelo do que os irmãos lá no primeiro século, eles passaram e se despiram desse preconceito, com essa gravura que nós estamos vendo aí. Quem gostaria de tecer um comentário a respeito desse paralelo que podemos fazer em dar testemunho a todas as nações? A irmã Luciene, por favor. Então, aqui na imagem, a gente está vendo um casal de irmãos pregando no cais, né? Não é fácil, né, pregar, né, nesses lugares, mas, assim, porque encontra diversas pessoas, né, de diversas religiões, nacionalidades, né? Mas eles estão seguindo o exemplo de Pedro e seus companheiros, né, ali entrando na casa de Cornélio. Isso mesmo, irmã Luciene, muito obrigado. Então, nós vamos, a partir de agora, então, considerar o capítulo 9. Hoje nós consideraremos aí o parágrafo do 1 ao 7. E esse estudo hoje tem o tema que Deus não é parcial. Ele é baseado em Atos, no capítulo 10, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 30. Então nós vamos observar aqui a visão que Pedro teve, nós vamos
contar com a participação de todos, né, com os comentários. Os irmãos, por favor, fiquem bem à vontade para tecer os seus comentários. Com certeza vai ser um estudo que vai nos encorajar bastante, né? Vamos ouvir então a leitura. Nós vamos contar aqui com a leitura do irmão Danilo. Ele vai ler o parágrafo do 1 ao 3 para nós. Por favor, irmão Danilo. É o ano de 36 era comum. O sol de outono aquece Pedro, enquanto ele ora no terraço de uma casa à beira-mar na cidade portuária de Jope. Já faz alguns dias que ele está hospedado nessa casa. O fato de ele estar ali revela um certo grau de imparcialidade. O proprietário da casa, um certo Simão, é curtidor de couro, e nem todo judeu ficaria hospedado na casa de alguém que tivesse essa profissão. Mesmo assim, Pedro está para aprender uma importante lição a respeito da imparcialidade de Jeová. Enquanto ora, Pedro cai em transe. A visão que ele tem deixaria qualquer judeu escandalizado. Ele vê descer do céu algo semelhante a um grande lençol, por cima do qual há animais impuros de acordo com a lei. Ao ouvir uma voz lhe ordenar abater e comer os animais, Pedro responde: nunca comi nada aviltado ou impuro. Não uma nem duas, mas 3 vezes é dito a ele: pare de chamar de impuras as coisas que Deus purificou. A visão deixa Pedro confuso, mas não por muito tempo. O que significa a visão de Pedro? É importante compreender seu significado, pois ela nos ensina uma verdade profunda a respeito do conceito de Jeová sobre as pessoas. Como cristãos verdadeiros, não podemos dar testemunho cabal sobre o reino de Deus, a menos que tenhamos o mesmo ponto de vista de Deus em relação às pessoas. Para entendermos o significado da visão de Pedro, examinemos os acontecimentos dramáticos que ocorreram em torno dela. A pergunta do parágrafo 1 ao 3, que visão Pedro teve e por que precisamos compreender seu significado? Irmão Vanderlei. Pedro vê descer do céu algo semelhante a um grande lençol por cima do qual havia animais impuros, de acordo com a lei mosaica. Então, ao ouvir uma voz ordenar para ele abater e comer esses animais, Pedro ficou meio confuso, pois ele nunca, como ele disse, nunca comi nada aviltado ou impuro. Mas essa voz, durante 3 ocasiões, diz: pare de chamar de impuras as coisas que Deus purificou. Mesmo assim, Pedro ainda ficou muito confuso com essa situação. É verdade. Obrigado, irmão Vanderlei. E interessante que Pedro, aonde ele estava, e o que mostra, o que demonstra, né, ele estar ali na casa dessa determinada pessoa, o que demonstra da parte de Pedro? Irmão Renan? Então, Pedro estava orando no terraço de uma casa à beira-mar, na cidade portuária de Jope. Ali, na verdade, ele estava hospedado na casa de um homem, Simão, que era curtidor de couro, né? Então, trabalhava ali com couro de animais. E é interessante notarmos que, nesse período bíblico, essa tarefa, esse trabalho de curtidor de couro era considerado impuro, porque envolvia contato direto com os animais mortos, né? E certa medida de sangue e outros elementos que para os judeus eram considerados impuros. Assim, havia até uma distância mínima onde esse local tinha que ficar de uma cidade, né? Então essa casa provavelmente ficava um pouco afastada da cidade. É verdade. Irmão Siqueira? Obrigado, irmão Renan. Então a situação assustou o apóstolo Pedro, né? Como é que pode, né? Eu fazer isso, mas aí a voz falou lá: pare de chamar de impuras coisas que Deus purificou. É provável que nesse momento ele começou a entender até exatamente por que é que ele estava na casa de Simão. Ora, isso nos ensina para nós uma grande lição para os verdadeiros cristãos.
Não tem como nós darmos testemunho cabal sobre o reino de Deus, a menos que tenhamos o mesmo ponto de vista de Deus em relação às pessoas. Então nós sabemos que na hora de vida, no tempo de vida, Jeová ajusta as coisas, mas o que nós queremos fazer é o seguinte: fazer sempre melhor e seguir as orientações que amorosamente Jeová nos dá. Obrigado, irmão Mosqueira. O irmão Geraldo, por favor. Então, aqui é digno de nota que a restrição quanto aos alimentos impuros já tinha sido removida junto com o restante da lei. Então, talvez surja uma pergunta quanto à razão pelo qual Pedro, cerca de 3 anos e meio depois, ainda não havia comido quaisquer animais impuros. Mas nós devemos lembrar que o cancelamento da lei resultou em grandes mudanças na vida dos seguidores de Cristo. Então, portanto, é razoável que tenha levado algum tempo para que avaliassem tudo que estava envolvido. Obrigado, irmão Geraldo. É muito interessante e nós destacarmos e frisarmos bem qual que era a importância, o verdadeiro significado, o que ele nos ensina ali, na verdade, essa visão de Pedro. Vamos destacar? A irmã Rose, por favor. Nos ensina o conceito de Jeová, o que Jeová pensa em relação às pessoas. Isso é verdade. Obrigado, irmão. A imparcialidade de Jeová, né? Se nós queremos anunciar o reino, falar do reino sobre as pessoas, para as outras pessoas, nós também temos que ter o mesmo conceito dele, né? Sermos imparciais, para sermos cristãos verdadeiros, né? Para darmos esse testemunho cabal de fato. Então nós vamos examinar, né, os acontecimentos dramáticos aí que ocorreram em torno dessa visão de Pedro. E o próximo subtópico, ele diz o seguinte, olha: continuamente fazia súplicas a Deus. Parágrafos 4 e 5. Pedro nem imaginava que no dia anterior, em Cesareia, cerca de 50 quilômetros ao norte, um homem chamado Cornélio também havia tido uma visão. Cornélio, um centurião do exército romano, era um homem devoto. Ele também era um chefe de família exemplar, que tinha a Deus junto com todos da sua casa. Cornélio não era prosélito, era gentil e incircunciso. No entanto, demonstrava compaixão a judeus necessitados, dando-lhes ajuda material. Esse homem sincero continuamente fazia súplicas a Deus. Por volta das 3 da tarde, Cornélio estava orando quando teve uma visão em que um anjo lhe disse: suas orações e a ajuda que você dá aos pobres subiram como lembrança perante Deus. Orientado pelo anjo, Cornélio mandou que homens fossem chamar o apóstolo Pedro. Como gentil e incircunciso, Cornélio logo entraria por uma porta que até então estava fechada para ele. Cornélio receberia a mensagem de salvação. A pergunta do parágrafo 4 e 5: quem era Cornélio e o que aconteceu enquanto ele orava? A Laura aqui na frente. Ele era um homem devoto, um bom chefe de família. Obrigado, Laura. Isso mesmo. Obrigado pelo seu comentário. A irmã Ivanúzia? Enquanto Cornélio orava, ele teve uma visão. E nessa visão, um anjo disse a ele que as orações dele e a ajuda que ele dava ali aos pobres tinham subido até Jeová como lembrança, né? E então o anjo orientou a mandar homens chamar Pedro. Obrigado, irmã Vanúzia. A irmã Elaine. Achei interessante alguns detalhes, né, que menciona sobre Cornélio, porque fala que ele temia Deus junto com todos de sua casa
E também fala que ele fazia continuamente súplicas a Deus, né? Então, embora ele não fosse prosélito, fosse um gentio incircunciso, ele era alguém temente a Deus. É verdade. Vamos observar isso aqui em Atos capítulo 10, versículo 2. Quem gostaria de ler para nós? Irmã Michele? Ele era um homem devoto, que temia a Deus junto com todos os da sua casa. Ajudava muito os pobres entre o povo e continuamente fazia súplicas a Deus. Muito bem. Obrigado, irmã Michele. E é interessante, irmãos, que nós podemos, inclusive, considerar aqui um quadro, na página 70, que fala sobre Cornélio. Quem era Cornélio, né? Cornélio e o exército romanos. Eu vou pedir para o irmão Danilo ler para nós, por favor, irmão Danilo. As sedes administrativa e militar da província romana da Judéia ficavam em Cesareia. Sob o comando do governador havia de 500 a 1.000 cavaleiros e 5 coortes ou grupos de infantaria. Uma coorte completa tinha cerca de 600 soldados. Esses soldados geralmente não eram cidadãos romanos, mas eram recrutados entre os súditos romanos. A maioria servia em Cesareia, mas havia destacamentos por toda a Judéia. Havia uma coorte com base permanente na Torre de Antônia, em Jerusalém, para vigiar o monte do templo e a cidade. A presença de soldados romanos em Jerusalém era reforçada durante as festividades judaicas para conter possíveis tumultos. Um centurião comandava cerca de 100 soldados. O texto grego de Atos 10:1 diz que Cornélio era um centurião do chamado regimento italiano, provavelmente localizado em Cesareia. Essa unidade talvez tenha sido a segunda coorte italiana de cidadãos romanos voluntários. Os centuriões eram ricos e tinham grande status social e militar. Eles talvez tivessem um salário 16 vezes maior do que o de um soldado comum. Bem, obrigado, irmão Danilo. Olha, aí para nós considerarmos um pouquinho, falando sobre Cornélio e o exército romano, né? Primeiro, que tipo de pessoa que era Cornélio, né? O que ele poderia, por ter essa posição dele, o que poderia ter. No entanto, como que ele agia, né? Quem era Cornélio e como que ele agia? Irmão Enzo, por favor. O texto de Atos, capítulo 10, versículo 1, diz que Cornélio ele era um centurião do regimento italiano. Então, os centuriões ali naquela época, eles eram ricos e tinham um grande status social e militar. Então, ele poderia ser uma pessoa soberba. Mas o que o texto de Atos 10, 2 diz é completamente ao contrário. Diz que ele ajudava os pobres. E isso porque ele tinha um salário 16 vezes maior do que um soldado comum. Então mostra que ele era uma pessoa humilde e buscava ajudar os pobres, mesmo tendo condição de ser uma pessoa soberba. É verdade, Enzo. Obrigado, viu? Era isso mesmo, né? E é interessante também a nota que diz ali em latim, né? Em latim, que na verdade essa... Bem no pé da página, aqui em latim, o que ele está dizendo aqui a respeito da presença dessa corte, que ela pode ser considerada... quem gostaria de comentar essa nota aí no pé da página aí, que falando em latim, né? É sobre essa segunda corte itálica. Não chegaram a ver aí? A irmã Luciene? Em latim, né, que é a presença da Síria, em 69 era comum, ela foi confirmada ali. É isso mesmo, obrigado, irmã. Então, na verdade, confirmando aí a presença dessa corte, né? E aí, na verdade, a respeito de Cornélio, quem era ele, né? E é interessante que Pedro, ele estava orando, e Cornélio também, né? Então, o que nós podemos afirmar aí
sobre as orações. O que o anjo falou para Cornélio, como que ele foi honrado nesse sentido, né? Que orientação que ele recebeu. Quem gostaria de comentar para nós? Irmã Amanda? Aqui em Atos 10:4 até mostra, né, que Jeová falando suas orações e a ajuda que você dá aos pobres subiram como lembranças perante Deus. Então as orações de Cornélio finalmente foram ouvidas, né, por Jeová. E assim, orientado pelo anjo, Cornélio lhe mandou que seus homens fossem buscar o apóstolo Pedro. Isso, obrigado, Amanda. Então, Cornélio aí, na verdade, logo ele entraria por uma porta que então era fechada para os judeus, não é? E nós podemos fazer um paralelo também no nosso caso aqui, né? A partir do parágrafo 6 e 7 aqui nós vamos entender um pouquinho mais. O irmão Danilo poderia ler para nós, por favor, parágrafo 6 e 7. Será que hoje Deus responde às orações das pessoas sinceras que desejam saber a verdade sobre Ele? Veja um exemplo. Uma mulher na Albânia aceitou um exemplar da revista A Sentinela, que falava sobre criação de filhos. Ela disse à testemunha de Jeová que bateu em sua porta. Acreditaria se eu dissesse que estava orando a Deus pedindo ajuda para criar minhas filhas? Ele enviou você. O que você disse é exatamente o que eu precisava ouvir. A mulher e suas filhas começaram a estudar a Bíblia e mais tarde seu marido passou a participar do estudo. Será que esse é um caso isolado? De forma alguma. Casos como esse acontecem repetidas vezes em todo o mundo. Algo muito frequente para ser mera coincidência. Então, o que podemos concluir? Primeiro, Jeová responde às orações de pessoas sinceras que procuram conhecê-lo. Segundo, os anjos nos apoiam na obra de pregação. A pergunta dos 6 e 7. Conte um caso mostrando que Deus responde às orações de pessoas sinceras que desejam saber a verdade sobre Ele. Aqui a irmã Edna, por favor. Então, aqui vem contando uma experiência de uma mulher na Albânia, que ela aceitou o exemplar da Sentinela, que falava sobre criação de filhos. E essa mulher disse que logo em seguida a testemunha de Jeová bateu na porta dela. Até mesmo ela mencionou para a testemunha de Jeová, né, que ela estava orando ao Deus verdadeiro, pedindo assim ajuda para que ajudasse a criar as filhas, que ela estava com dificuldade na criação dos filhos. Daí ela falou para a testemunha de Jeová: você acredita que Deus enviou vocês a mim? Então isso mostra que a oração dessa mulher foi ouvida, né? Ela entendeu que Deus ouviu a oração dela, e depois até mesmo o marido passou a participar do estudo das filhas, porque viu que a oração da esposa tinha sido atendida por Deus. É verdade, obrigado, irmã Edna. O Ricardo ainda aqui na frente. Então, o que a gente pôde concluir desse exemplo é que Jeová responde às nossas orações das pessoas sinceras que procuram servi-lo e conhecê-lo. Segundo, os anjos nos apoiam na obra de pregação, a achar pessoas merecedoras. Isso, obrigado, Ricardo. Você já respondeu para nós a pergunta B que eu ia fazer agora, mas já excelente, é isso mesmo, né? Agora, o que nós podemos falar um pouquinho sobre essa sentinela de 1º de novembro. Ela traz bastante experiências ali, né? Em alguns casos, de conselhos confiáveis para criar filhos. Os irmãos fizeram alguma pesquisa? Tem algum ponto que os irmãos gostariam de destacar dessa revista? Foi a revista que essa mulher na Albânia ela recebeu, né? Nós observamos ali alguns pontos interessantes, né, nesse estudo dessa revista, né, que ali, principalmente que a fonte suprema dos conselhos sobre criar filho, nós sabemos que ela é Jeová, né?
mas era a necessidade que aquela mulher tinha naquele momento, não é verdade? Então, nós podemos ter certeza que Jeová atendeu a oração dela, mas ajudou ela também na necessidade que ela tinha, né? E é interessante que ali fala sobre alguns pontos que os pais podem estar fazendo também para passar tempo com seus filhos, ser razoáveis, né? Vários pontos que nós podemos destacar desse estudo que essa mulher recebeu ali naquele dia, né? Agora, a parte B, irmãos, ela pergunta o que nós podemos concluir de casos como esse, né? Será que esse é somente um caso isolado? O irmão Kazuya, por favor. Muito pelo contrário, né? São casos bem comuns que os irmãos e irmãs encontram no seu serviço de pregação. É verdade. Irmã Ana Laura? O texto de Salmo 65:2 chama Jeová de ouvinte de oração, e a ti virão pessoas de todo tipo. Então é muito comum a gente encontrar pessoas sinceras, que estão procurando e que desejam conhecer a Jeová. E também mostra que os anjos estão sempre nos acompanhando e nos direcionando a esse tipo de pessoas. É verdade, Ana Laura. Obrigado, irmão Canada. O primeiro dos Reis, capítulo 8, 40 e 43, aqui registra a oração do rei Salomão na ocasião da dedicação do templo de Jeová. Sob inspiração divina, ele orou no 41, pedindo que Jeová, até mesmo oração dos estrangeiros, fossem atendidas por Jeová, quando sinceramente procurara Jeová. Então, isto ainda hoje é verdade. Naquele momento que Pedro trabalhou, e até hoje é verdade, assim como já foi comentado, não é um caso isolado. É verdade, irmãos. Irmã Rosana, por favor. Tiago 4,8 fala, se achegue a Jeová, né, e ele se achegará a vós. Então, no caso de Cornélio, a gente percebeu que Jeová tinha apreço pela oração que ouvia dele. Então, estabeleceu uma intimidade entre Jeová e esse devotado homem Cornélio. Então, ali mostrou que Jeová ouve as orações, e também é por isso que nós hoje, quando estamos na obra de pregação, nós às vezes estamos indo embora e de repente resolvemos falar com mais uma pessoa. Então, era justamente a direção do anjo de Jeová que ouviu a oração daquela pessoa. Então, nós devemos continuar fazendo o nosso trabalho. Isso mesmo. Obrigado, irmã Rosana. O irmão Siqueira, por favor. Essa questão de ser dirigido a uma casa, não é? A pessoa mencionar que estava orando, é um caso bem comum, né? Acontece sempre. As experiências mostram muitas delas, e nós aqui já tivemos, com certeza, algumas delas. Mas há uma lição boa para nós. Pedro, por exemplo, o apóstolo Pedro, não entendeu a situação, depois acabou entendendo. Pessoas religiosas, Deus ouve as pessoas religiosas que nem estão dirigindo o nome dele, Jeová. Mas o que Jeová vê no coração? Que a pessoa é uma pessoa sincera. Então, ela é direcionada por um anjo, certo? O publicador é direcionado por um anjo para atender essa pessoa. Aí nós temos que tomar todo o cuidado para dar toda a atenção possível nas revisitas, no estudo dessa pessoa. Porque é uma pessoa que foi direcionada, nós somos direcionados a essa pessoa por um anjo da parte de Deus. Obrigado, Siqueira. É verdade, né? Agora, pensando nisso, né? Que Jeová, ele abriu, né? Para que os apóstolos pregassem aos gentios também. Hoje nós pregamos a todas as nações, a todas as pessoas, sem nenhum preconceito, né? E pensando talvez que os anjos estão realmente direcionando essa obra de pregação e que Jeová atende às orações sinceras. O que deve incutir em nós, como cristãos e como publicadores, pregadores da palavra de Deus? O que deve incutir em nós isso? A irmã Giovana, por favor.
Os anjos estão trabalhando arduamente, eles sabem onde estão as pessoas merecedoras, que ainda tem essas pessoas por aí. Nós só vamos parar o trabalho de pregação quando Jeová mandar. Então isso deve nos motivar a continuar fazendo esse trabalho para conseguir ajudar essas pessoas que merecem conhecer a Jeová. É verdade. Obrigado. O irmão Tiago, por favor, Vecchiato. Eu gosto de pensar nesse raciocínio como a parábola da semeadura, que Jesus certa vez contou aos seus apóstolos, que as pessoas são como solos, né? Que você lança semente, algumas elas frutificam e as outras não. Cabe a nós levar a palavra, cabe a nós a plantar a semente. Jeová, ele coloca os anjos dele para que nos instrua a plantar essas sementes. E elas vão semear de acordo com a sinceridade do coração de cada um que escuta a palavra, né, e tem o coração reto para aceitar a palavra de Jeová. Verdade, Tiago, obrigado, viu? A irmã Amanda, ainda por favor. E quando nós criamos também oportunidades, né, de Jeová nos usar, ele faz com que a gente venha a ser o que ele quer, né? Então, principalmente no serviço de campo. Na semana passada mesmo, nós tivemos esse mesmo exemplo da sentinela em nosso território. Os irmãos, eles conversaram com uma pessoa que estava saindo, ela estava até com o capacete na cabeça já para sair. E só que daí o irmão pegou e falou, apresentou brevemente o folheto da morte, e ela falou, poxa, eu perdi meu pai faz 2 dias. Então a gente vê que realmente não é mera coincidência, né? Jeová, ele usa a gente de forma útil no serviço da pregação. E era um jovem que estava fazendo a pregação, então independente da idade também, né? Jeová, ele vai nos usar. É verdade, irmã Amanda. Obrigado. Irmão Canada? Vimos no parágrafo 1 que Pedro estava na casa de um curtidor de couro, que as outras pessoas talvez tinham preconceito, mas ele escolheu nessa casa para ficar. Isso mostra certo grau de imparcialidade. Portanto, ele foi escolhido por Jeová, anjo orientou ele, depois, abrir a porta para os gentios. E ainda hoje os anjos querem atender as pessoas sinceras, procurando o verdadeiro Deus. E queremos estar dispostos para sermos usados assim como Pedro, mas depende da nossa atitude, nosso conceito. Podemos manter a atitude imparcial em vez de ter preconceito. Em que sentido? Não julgar precipitadamente as pessoas com quem vamos conversar. Essa pessoa não vai escutar. Mas devemos sempre estar dispostos a compartilhar as boas novas do reino com quaisquer pessoas. Aí sim, enquanto nós temos essa atitude, quem sabe Jeová pode decidir nos usar e nos encaminhar para uma pessoa sincera. Verdade, irmão Canadá. Muito obrigado pelo seu comentário também. Esse estudo nós observamos, então, irmãos, observamos aqui a imparcialidade que Pedro teve, né? A oração que o Cornélio fez, a posição que Cornélio tinha, aonde Pedro estava, né? Então, da nossa parte, nós também queremos ser assim, não temos nenhum preconceito, porque Pedro ele estava na casa de um curtidor. Cornélio ele já era uma pessoa já de um alto escalão, né? Então, nós não podemos ter preconceito nem se a pessoa ela é pobre, e nem se ela é rica, e nem se ela é uma autoridade, independente de qual seja a posição que ela tenha, né? Porque às vezes nós podemos deixar de falar com uma pessoa que ela é menos favorecida e falarmos ao contrário, e também o contrário é verdade. Nós podemos só querer falar com pessoas mais simples, mais humildes, e aquelas pessoas talvez que têm uma posição mais elevada, nós deixamos de falar também, né? Então nós queremos nos despir, assim como Pedro, desse preconceito, e sermos imparciais, assim como ele foi também, não é? Gostaríamos de agradecer aos bons comentários dos irmãos, e que nós possamos estar assim também tão bem preparados para o próximo estudo da semana que vem.
Agradecemos também nosso irmão Israel por conduzir esse estudo e a leitura que nosso irmão Danilo fez para nós. Agradecemos, irmão Danilo. Realmente, a reunião hoje foi repleta de pontos que poderíamos destacar. Mas, brevemente, nós podemos lembrar que o primeiro cântico que cantamos já nos incentivava a agradecer a Jeová. E também que precisamos louvar a Jeová todo o tempo, em épocas favoráveis, situações difíceis, assim, seguindo o exemplo do rei Davi. Isso certamente fortalece nossa amizade com Jeová e também fortalece os nossos companheiros. Isso é muito bom. Nós tivemos em nossa vida cristã destacado para nós 3 formas de louvar a Jeová aqui em nossas reuniões, que são as nossas conversas, comentários e por entoar os cânticos de coração. Realmente foi uma reunião muito interessante. O estudo bíblico de congregação com o tema Deus não é parcial tem uma frase que se destaca: como cristãos verdadeiros, não podemos dar testemunho cabal sobre o reino de Deus a menos que tenhamos o mesmo ponto de vista de Jeová sobre as pessoas. É uma coisa que todos nós realmente queremos fazer. E podemos destacar na nossa próxima reunião que teremos que guardar ressentimento dos maus prejudica a nós mesmos. E nesse sentido, Tesouros da Palavra de Deus tem um tema oportuno. Não fique aborrecido por causa dos maus. Também teremos uma demonstração para o testemunho informal em Faça Seu Melhor no Ministério. Ofereça um estudo bíblico para alguém que não aceitou estudar no passado. Certamente a maioria de nós conhece alguém que se encontra nessa situação. Então essa demonstração vai ser muito útil para o nosso ministério. Em nossa vida cristã, teremos uma consideração com o tema: você está preparado para tempos de aflição? Essa parte vai contar com um vídeo e vamos responder a perguntas importantes, como, por exemplo, como preparar a nossa mente? E também como podemos estar preparados em sentido espiritual. Certamente todos nós queremos estar aqui preparados para aproveitar o máximo possível desse banquete espiritual. Muito bem, queremos encerrar a nossa reunião de uma forma alegre e teremos o privilégio de cantar o novo cântico do Congresso de 2024, que tem o tema As Boas Novas sobre Jesus, baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 10. Logo após cantarmos com bastante alegria e de coração, nós vamos ouvir a oração final que será feita pelo nosso irmão Valmir Soares.